Bom dia a todos. Meu nome é Bianca, eu sou R3 de Serviço de Neurocirurgia do Hospital de Clínicas da Unicamp e hoje a nossa aula vai ser sobre malformações císticas da fossa posterior. Inicialmente, até o tema que tinha sido passado é para falar sobre a malformação de dente Walker e o cisto da Bowles de Blake, mas coloquei dessa maneira para a gente ser mais abrangente. Apesar dessas duas malformações serem o enfoque da aula, a gente vai comentar também sobre alguns outros diagnósticos diferenciais importantes. Aqui, aqui é o roteiro da apresentação. Primeiramente, uma breve introdução, passando pela embriologia, para a gente entender melhor a origem dessas malformações. Depois falaremos sobre a principal da aula, a malformação de Dandy Walker, o cisto da Bowles de Blake e alguns diagnósticos diferenciais. Então, essas malformações primárias, elas constituem anomalias morfológicas congênitas, não progressivas, que ocorrem por alguma alteração no desenvolvimento primário. Podem ou não ter alguma causa genética conhecida, como eu vou mostrar mais à frente, e podem ocorrer tanto isoladamente como em conjunto com outras malformações, tanto do sistema nervoso central quanto sistêmicas, ou até mesmo fazendo parte de uma síndrome. E elas podem ser detectadas ou suspeitadas aí por exames de imagem realizados tanto no período pré-natal e confirmadas ou repetidas aí no período pós-natal. Existem várias classificações para essas malformações aí da fossa posterior. Uma classificação simples aí divide essas malformações em císticas e não císticas. Aqui o nosso enfoque vai ser apenas nas císticas, que justamente vão possuir alguma coleção de líquor, diferente das não císticas, que não tem essa coleção e nem nenhum tipo de expansão do espaço subaracnoide, por exemplo. Então, como eu comentei, vamos falar então da de Dandy Walker, do cisto da Bowles de Blake, da megasterna magna e do cisto aracnoide. Antes de falar de cada uma delas propriamente dita, a gente vai relembrar um pouco da embriologia. Após a quarta semana de idade gestacional, após o fechamento do neuroporo rostral, a gente vai ter a formação de três vesículas primitivas: o prosencéfalo, o mesencéfalo e o rombencéfalo, que é onde está o foco da nossa aula. Após essas vesículas vão formar cinco vesículas secundárias, o prosencéfalo se tornando em telencéfalo e diencéfalo, o mesencéfalo continuando como mesencéfalo e o rombencéfalo como metencéfalo e mielencéfalo, originando posteriormente ponte, o cerebelo e o bulbo. E a cavidade do rombencéfalo, que é o nosso foco, originando posteriormente o quarto ventrículo. E parte aí da formação do tronco se assemelha em alguns aspectos com a própria embriologia da medula. Aqui a gente também vai ter a presença assim como na medula, das placas alares e basais separadas aí pelo suco limitante. E é importante sabermos que a placa alar da porção mais caudal do mesencéfalo, ela vai dar origem ao vermes, e as placas alares aí do metencéfalo, que é a porção mais superior do rombencéfalo, dando origem aos hemisférios cerebelares. Especificando um pouquinho mais, agora voltando o foco aí para o reto do quarto ventrículo, ele é dividido durante o desenvolvimento por uma dobra coroidal em duas partes. Uma área membranosa anterior, que é mais superior, e uma área membranosa posterior, mais inferior. E ao lado das margens laterais dessa área membranosa anterior, a gente tem um espessamento ao longo do desenvolvimento de uma das placas alares para formar os lábios romboides, que vão ser posteriormente o cerebelo rudimentar, o cerebelo em desenvolvimento, que irão cada vez mais ir se espessando, e durante esse espessamento, né, a área membranosa anterior, ela vai cada vez mais regredindo e vai ser incorporada ao plexo coroide. Isso aqui é importante quando a gente for falar da malformação de Dandy Walker. E, subsequentemente, no desenvolvimento, forma-se uma protuberância na parte mais caudal aí do quarto ventrículo, a partir da área membranosa posterior, em uma formação, essa protuberância tipo em dedo de luva, que vai ser justamente chamada de bolsa de Blake. Inicialmente, essa bolsa de Blake, né, revestida por epêndime e tecido mesenquimal, ela é uma cavidade fechada, que por volta aí da 12ª semana de idade gestacional,
a sua porção que está em contato com o vermes vai ficando mais espessa, mas as demais porções dessa cavidade vão se rarefazendo até o momento em que há uma perfuração, que vai formar o forame de Magendie e vai comunicar o quarto ventrículo aí com a cisterna magna. E esse último ponto que eu falei é importante aí para a ocorrência, né, como eu vou comentar mais à frente, do cisto da bolsa de Blake. Bom, passando primeiramente pela malformação de Dandy Walker, ela foi inicialmente reconhecida aí por Dandy em 1914, apesar de já haver relatos que remetiam a essa malformação desde 1863 por Visscher, foi amplamente estudada e revisada em 1942 por Tagai e Walker, e essa terminologia sendo usada desde 1954. Apesar de ser a malformação cerebelar mais comum, ela tem uma incidência relativamente baixa, de 1 a cada 25 a 30 mil nascidos. Aqui nessa malformação, os casos familiares são mais raros. A patogênese da malformação de Dandy Walker ela não é completamente esclarecida, mas se baseia de maneira geral, como eu vou explicar com mais detalhes no próximo slide, numa interrupção, numa alteração durante o desenvolvimento aí do romboencéfalo. Vários locos genéticos já foram implicados aí na patogênese dessa malformação. Aqui, essa tabela mostra alguns exemplos, inclusive o primeiro, por exemplo, a ser descrito, foi em 2004 por Greenberg, em que viu que, por exemplo, uma perda na heterozigose desses genes ZIC1 e ZIC4 seria, né, a causa dessa malformação em pacientes que tinham a deleção desse cromossomo. E outros exemplos, né, alteração do gene FOXC1, PAX3, entre outros. E também já foi visto que algumas exposições gestacionais podem também ser fator de risco para essa malformação, como, por exemplo, a exposição gestacional à rubéola, citomegalovírus, toxoplasmose, varfarina, isotretinoína, álcool, entre outros. Aqui explicando um pouquinho mais da patogênese, como eu falei, ela justamente é uma alteração aí durante o desenvolvimento do teto do romboencéfalo, em especial naquela área membranosa anterior, como a gente comentou na parte lá da embriologia. Então, aqui seria um esquema, né, do que seria o normal. Como eu falei, essa área membranosa anterior, o normal é que ela se incorpore ao plexo coroide durante o desenvolvimento do cerebelo. Quando isso não ocorre, aquela área membranosa anterior permanece ali naquela região entre o vermes superiormente e o plexo coroide inferiormente. Então, ali começa a haver uma pulsação de líquor e aquilo passa a se tornar um cisto, que ao longo aí da vida fetal começa a crescer, comprime aqui o vermes superiormente, que vai se tornar hipoplásico, e acaba promovendo essa expansão aqui da fossa posterior. Pode ter esse direcionamento superior que comprime, inclusive, que está passando aqui em cima, o tentório, a tórcula, que também podem ter seu desenvolvimento prejudicado também. Então, é basicamente daí a origem dessa malformação. E a tríade, né, a malformação de Dandy Walker é justamente, então, a agenesia completa ou parcial do verme cerebelar, a dilatação cística do quarto ventrículo, que é justamente o que vai preencher e expandir a fossa posterior, causando o seu aumento. Então, esse cisto pode crescer, como eu falei, em direção superior, ali elevando a tórcula, elevando o tentório, e inclusive, se houver alguma falha ali no tentório, ele pode, inclusive, se expandir para o nível supratentorial entre os lobos occipitais. E ela também pode apresentar esse crescimento em direção em crescimento de direção lateral, mas que é um pouco mais restrito por conta aí da própria flexura, uma flexão da pia mater em torno da superfície posterior dos hemisférios cerebelares. E comprimindo, né, também os hemisférios cerebelares. Pode também, então, esses hemisférios serem mais hipoplásicos nessa malformação, e o próprio tronco pode ser ou normal ou ter um aspecto mais afilado, aí por conta de uma hipoplasia da ponte também. A hidrocefalia ela não é um critério obrigatório, apesar de estar presente aí em cerca de 80 a 90% dos casos. E ela pode ter uma origem multifatorial. Ela pode ter desde ocorrer por conta de uma obstrução aí distal ao quarto ventrículo, pode ter um componente de estenose de aqueduto, seja uma estenose primária ou uma estenose secundária por uma
herniação superior do vermes, e também um componente até mesmo de hipertensão venosa, por compressão ali daquelas estruturas que eu falei, da tórcula, do seio reto, por conta do próprio cisto. Em relação ao desenvolvimento neurológico, ele pode ser de normal a atrasado, dependendo aí da referência, a inteligência nesses pacientes é normal em 50, geralmente, mas até 75% dos casos. Podem ocorrer déficits visuais e auditivos, e a epilepsia também é um achado aí comum nesses pacientes. Apesar de poder ocorrer isoladamente, aí dependendo também da referência, cerca de 45 a 65% dos casos, podem ter anomalias, outras anormalidades associadas a essa malformação, tanto do próprio sistema nervoso central quanto anormalidades sistêmicas. Do sistema nervoso central, por exemplo, a genesia ou digenesia de corpo caloso, encefalocele occipital associada a defeitos na calvária, podendo ser explicado por é, uma um aumento da pressão ali na fossa posterior durante toda a vida fetal, heterotopia, microcefalia, porencefalia, espinha bífida, seringomielia, por exemplo, por uma herniação ali do polo mais inferior desse cisto, funcionando como se fosse um chiari, cistos dermoides, deformidade de Klippel-Feil, e sistêmicas também, como faciais, angiomas, dismorfismos, alterações oculares e cardiovasculares também, como PCA, coarctação de aorta, defeitos septais. Recentemente até tivemos um caso aí no HC que tinha tanto a encefalocele, tinha alterações cardíacas associadas também, só para exemplificar. Bom, e aqui algumas imagens para a gente ver como se apresenta a malformação. Aqui justamente a gente vê esse cisto aqui expandindo e alargando a fossa posterior, quarto ventrículo dilatado, e o vermes, que além de hipoplásico, ele costuma ter essa rotação no sentido anti-horário aqui para superior, e aqui evidenciando também tanto a tórcula quanto o tentório elevados, que é bem característico aí dessa malformação. E aqui, justamente pelo ele não ter aquela expansão tão evidente para a lateral, algumas vezes ele chega a formar em cortes axiais, essa imagem em buraco de fechadura. E aqui os hemisférios cerebelares um pouco mais hipoplásicos e que costumam estar deslocados no sentido anterolateral, aí, em direção ao ápice do petroso. E novamente, imagens bem semelhantes, só para a gente reforçar. Então, novamente, vermes hipoplásico, o quarto ventrículo dilatado e expandindo a fossa posterior, e tanto a tenda quanto a tórcula elevados no sentido superior, né? E aqui, uma imagem, inclusive, de ultrassom, que também já possibilitaria ou traria uma grande suspensão aí do diagnóstico, mostrando essa imagem necóica, esse cisto na fossa posterior, e a hipoplasia do vermes também. Aqui já a imagem de uma ressonância natal, também evidenciando o vermes hipoplásico, o cisto na fossa posterior, alargando a fossa posterior, a elevação aqui da tórcula e os hemisférios cerebelares mais deslocados no sentido anterolateral. Aqui, inclusive, chamando atenção para uma outra coisa que também ajuda a gente nessa diferenciação com as outras malformações, chamado desse ângulo tegmento vermiano, que na malformação de Dandy Walker, ele costuma estar acima de 45 graus. Já, por exemplo, no cisto da bolsa de Blake, como também vou mostrar mais à frente, ele está abaixo dessa angulação de 45 graus, geralmente, e o normal é que ele seja, na verdade, próximo de zero, quando não tem nenhuma outra alteração. Aqui finalizando, né, mas essa imagem também, aqui já num paciente derivado, aqui a gente percebe que tem uma estenose aqui do aqueduto, né, a gente não vê o flovoide aqui pelo aqueduto. Aqui, novamente, o vermes hipoplásico, aqui é a sua porção mais inferior do lobo posterior, não evidenciada, e que se continua com essa cauda cerebelar, entre aspas, que é uma junção aí de um tecido ependimário, conectivo, que inclusive já foi um achado anteriormente, né, meio que específico dessa malformação, mas que, na verdade, hoje em dia também pode ser encontrado, já se viu que pode ser encontrado no cisto da bolsa de Blake, então não é algo mais exclusivo do Dandy Walker. E aqui só mostrando que nesse paciente, por exemplo, os hemisférios cerebelares não estavam hipoplásicos, né? Estavam aí de tamanho normal. Também pode acontecer. O tratamento dessa malformação ele é direcionado
para a resolução aí da hidrocefalia quando está presente. Em geral, né, tem-se aí como primeira opção o posicionamento de um shunt, mas é ainda bem discutido qual o local ideal para sua colocação, se nos ventrículos laterais ou no próprio cisto da fossa posterior. Em geral, se prefere a colocação, pelo que eu vi, nos próprios ventrículos laterais, por ter uma baixa taxa de mau posicionamento, de migração, e apesar de não estar errado colocar no cisto, mas mais associado com complicações, inclusive se houver hiperdrenagem, podendo levar a algum tipo de herniação ou até mesmo hematomas cerebelares. E alguns autores já preconizando também a abordagem por meio de uma terceira ventriculostomia endoscópica. Aqui é importante, antes da gente, inclusive, decidir onde que vai ser a colocação, enfim, aí do nosso shunt, é observar se existe ou não a questão da estenose de aqueduto, que pode estar presente na malformação de Dandy Walker. Antes de passarmos para a próxima malformação, também existe a variante Dandy Walker, né? Uma vez que foi observado que alguns pacientes eles tinham a hipoplasia de vermes, eles tinham o aumento do quarto ventrículo, mostrando aí que tinha a mesma patogênese, né, inicialmente, mas que não possuíam o alargamento na fossa posterior. Então, aqui como evidenciado nessa imagem, né, o verme também hipoplásico, o quarto ventrículo dilatado, e apesar de, aqui nesse caso, por exemplo, o paciente ter uma hidrocefalia importante, costuma ser menos frequente na variante do que na forma clássica, digamos assim. Bom, passando para a nossa próxima malformação, a gente tem um cisto da bolsa de Blake. Então, lembrando, como eu falei, lá na parte da embriologia, a bolsa de Blake, né, é uma protusão ali na porção mais inferior do quarto ventrículo, que inicialmente é uma cavidade fechada, mas que ali por volta da 12ª semana costuma ter a perfuração aí, né, formando o forame de Magendie. Quando então isso não ocorre, a gente vai ter então justamente a formação do cisto da bolsa de Blake, que permanece aí expandindo durante aí a vida fetal. E quais são então as características desse cisto? O quarto ventrículo aqui costuma estar aumentado, apesar de uma minoria dos casos poder estar de tamanho normal, e geralmente também associado ao alargamento da fossa posterior. Mas aqui a diferença principal em relação a uma formação de Dandy Walker é que tanto o vermes, é a principal característica, o vermes vai estar normal, não é um vermes hipoplásico. E os hemisférios cerebrais também costumam estar normais. Aqui é bem comum a associação com a hidrocefalia tetraventricular. Então, aqui, como mostrado no esquema, né, a gente tem o cisto com a livre comunicação com o quarto ventrículo e localizado aí na sua porção inferior e indo para a posterior também. Aqui uma característica que até ajuda a diferenciar de outras malformações é que a gente consegue observar a presença do plexo coroide na porção mais superior desse cisto. O quadro clínico é bem variável, né? Vai desde pacientes assintomáticos, que têm algum grau de ataxia, ou até mesmo aqueles pacientes que se apresentam com sintomas de hidrocefalia descompensada. Pode ou não estar associadas a outras anormalidades do sistema nervoso central ou sistêmicas, e nos casos isolados, né, que não tem associação com outras anomalias, o desenvolvimento neurológico costuma ser normal em cerca de 95% a 100% dos casos. E o tratamento aqui também para os pacientes com hidrocefalia, sendo a colocação de um shunt ou a terceira ventriculostomia endoscópica. E algumas imagens de ultrassom, ele também pode apresentar aquele mesmo aspecto do Dandy Walker, do buraco de fechadura, né? Aqui, então, mostrando, inclusive, as paredes do cisto. Em cortes sagitais, na linha média, a gente vê, então, essa dilatação, que comunica com o quarto ventrículo, mas aqui o vermes é de tamanho normal, o tentório também em posição normal, diferenciando aí também do que ocorre na malformação de Dandy Walker. E como eu comentei, aqui no cisto da bolsa de Blake, aquele ângulo tegmento vermiano costuma ter aí menos de 45 graus, né? Enquanto Dandy Walker maior que 45 graus. E o normal sendo aqui, né, uma ultrassom normal, próximo de zero, na verdade. Aqui é importante até fazer uma observação em relação à realização do ultrassom ainda no período pré-natal, que quando ele é realizado abaixo de 18 semanas, a gente tem que estar atento, né, de repetir esse ultrassom aí no terceiro trimestre, no período pós-natal,
porque em uma porcentagem de casos aí pode corresponder apenas a um atraso, um desenvolvimento que depois vai haver a perfuração ali desse cisto e ele acaba regredindo. Então, importante que, quando feito mais precocemente, seja confirmado, repetido posteriormente. Bom, e aqui é imagem de ressonância, então, aqui nessa aqui a gente consegue ver a dilatação aqui do quarto ventrículo, se comunica com esse cisto aqui, mais inferior, indo para posterior. Aqui nessa seta até aponta, não sei se dá para ver muito bem, a limitação aqui da parede do cisto. E aqui ele tem o aqueduto pérvio, né? Então, aqui mostrando esse flovoide. Aqui é só mesmo para mostrar que, apesar de não ter havido a perfuração do forame de Magendie, né? Os de luz que estão pérvios, mas mesmo assim o paciente tem uma hidrocefalia tetraventricular, é importante, com transsudação e tudo mais. E mais uma imagem, né, para a gente reforçar, novamente mostrando o ventrículo dilatado, fossa posterior alargada, toda preenchida aí por esse cisto, mas o vermes cerebelar aqui é de dimensões normais, que é a principal aí diferença em relação à malformação de Dandy Walker. Então, passando agora para os nossos diagnósticos diferenciais, falando da megacisterna magna, que embriologicamente ela vai surgir exatamente a partir aí daquela perfuração no cisto, na bolsa de Blake, que vai comunicar, então, o quarto ventrículo com o que vai se tornar a cisterna magna, permitindo, então, esse fluxo do líquido. Então, a cisterna magna comunicando superiormente com o quarto ventrículo e inferiormente com aí os espaços aracnoides, subaracnoides perimedulares abaixo. E justamente a definição aí de megacisterna, né, vai ter um alargamento dessa cisterna, e aí dependendo aí da referência, em geral, se considera alargada quando tem uma distância aí da parte posterior do vermes até a borda interna aí do osso, maior que 10 milímetros. Em geral, apesar de que isso pode variar dependendo da referência. Aqui, os vermes e os hemisférios cerebelares vão estar normais, inclusive não vai haver nenhum tipo de compressão ou distorção dos hemisférios cerebelares, o que é uma característica que nos ajuda, pode nos ajudar a diferenciar do cisto aracnoide, como eu vou mostrar onde isso pode ocorrer. O quarto ventrículo vai estar normal, não vai estar dilatado, aqui com ausência de hidrocefalia. Inclusive, a megacisterna magna, ela tem uma alta incidência, né, e corresponde a cerca de 50% das malformações císticas da fossa posterior. Apesar de que geralmente ela é um achado incidental e os pacientes costumam ser assintomáticos. Então, aqui, como mostra na imagem, né, essa cisterna magna aumentada de tamanho, mas a fossa posterior de tamanho aqui praticamente normal, e o vermes tamanho normal, e o quarto ventrículo não dilatado. E, por último, falando do cisto aracnoide, já foi, inclusive, comentado em aulas anteriores, ele se origina a partir de uma divisão da membrana aracnoide com um acúmulo de líquido naquele espaço por vários mecanismos, seja por secreção na parede, por um mecanismo valvular. E, falando especificamente dos cistos aracnoides de fossa posterior, eles podem se localizar em qualquer posição na fossa posterior, mas aqui os que mais vão fazer diagnóstico diferencial, né, com essas outras malformações que a gente comentou, são os retrocerebelares. Não costuma haver comunicação desse cisto com a cavidade ventricular ou com as cisternas adjacentes, e aqui o quarto ventrículo vai estar normal, apesar de que, dependendo das dimensões desse cisto, pode haver uma certa compressão aí do quarto ventrículo, o verme de tamanho normal, e ele pode exercer um certo efeito de massa, ocasionando uma distorção e compressão cerebelar, diferentemente da megacisterna magna. Aqui, apesar de raro, pode haver hidrocefalia, e uma outra característica é que pode haver a redução aí da espessura no osso occipital. E, apesar da ressonância, enfim, poder nos sugerir esse diagnóstico de cisto aracnoide, o diagnóstico definitivo pode ser dado por uma esternografia por tomografia. Que aqui, no caso do cisto aracnoide, como eu falei, como ele não costuma comunicar nem com o ventrículo e nem com as cisternas aí adjacentes, o esperado é que não, após a injeção de contraste, né, ele não realce ou tenha um realce bem tardio.
Aqui para ilustrar novamente, então, esse cisto bem volumoso aqui na fossa posterior, mas aqui, quarto ventrículo de tamanho normal, vermes também de tamanho normal, mas a gente consegue já ver, então, essa distorção, essa compressão sobre os hemisférios cerebelares. E aqui, para finalizar, então, essa tabela traz um resumo para a gente do que diferencia as malformações aí que a gente comentou. Então, em relação à fossa posterior, o mais característico em relação ao alargamento da fossa posterior é a malformação de Dandy Walker, apesar desse alargamento poder acontecer, por exemplo, na megacisterna e no próprio cisto da bolsa de Blake, mas ele é bem mais característico no Dandy Walker. Inclusive, com aqui, sendo a característica também a malformação em que acontece a elevação bem característica aí da tórcula e do tentório também. Em relação ao vermes, ele vai estar hipoplásico apenas aqui no Dandy Walker e nas outras que a gente comentou, normal. Aquele sinal daquela cauda cerebelar, né, como a gente mostrou em algumas imagens, ele acontecendo mais caracteristicamente no Dandy Walker, mas podendo também aparecer no cisto da bolsa de Blake. Aquele ângulo tegmento vermiano maior que 45 graus no Dandy Walker e geralmente menor que 30, 45 graus na bolsa de Blake. O quarto ventrículo alargado caracteristicamente tanto na bolsa de Blake quanto no Dandy Walker e normal nos demais, podendo inclusive estar reduzido por compressão aí no cisto aracnoide. E a hidrocefalia sendo característica aí do Dandy Walker e da bolsa de Blake, apesar de ir sendo raro aí no cisto aracnoide. Essas foram as referências utilizadas. Obrigada.